Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, neste sábado abençoado, dia 19, já começando ontem com o feriado, hoje esse sábado, que o Senhor venha abençoar a sua vida. Se você está passeando, está viajando, que o Senhor guarde a sua vida, proteja, seja um tempo produtivo. Se você está trabalhando, da mesma forma, que o Senhor dê um dia produtivo e abençoado para você. Mas vamos focar no Senhor, vamos buscar o nosso Deus nesta hora, nesta manhã, para que assim venhamos ter dele a bênção e o cuidado. Então eu te convido, se você assim pode, se coloque de joelho no seu lugar, aonde você estiver, se assim você pode. Se você estiver na condução ou indo para o seu trabalho e não consegue, mas dobre o seu coração e vamos orar, vamos buscar o nosso Deus em nome de Jesus. Agradecemos, Deus, pela tua bondade. Te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, em tua presença. Pedimos, Senhor Jesus, nos dá direção. Nos dá, Senhor Jesus, a tua graça, Pai. Coloca as tuas mãos sobre cada filho que nesta manhã, Senhor, está se colocando a te buscar, Senhor, nesse dia, Senhor. Pai, que a tua bênção esteja, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Possamos contemplar o teu cuidado, Senhor, a tua provisão, a prosperidade do Senhor. Possamos contemplar quanto o Senhor tem nos abençoado e quanto ainda o Senhor há de nos abençoar pela tua bondade, Pai. Peço a ti, Senhor, que o Senhor possa nos dar, Senhor, um sábado cheio da tua presença, da tua graça, do teu amor, Senhor. Que esse sábado, Senhor Jesus, nesse feriado, o Senhor possa guardar a nossa mente, o nosso coração no Senhor, para que não venhamos, Senhor Jesus, desviar, Senhor, não venhamos, Senhor Jesus, nos afastar do Senhor, mas que venhamos buscar ainda mais a tua presença, Pai. E que também, Senhor, aqueles que porventura, Senhor, vão estar descansando, que o Senhor possa dar, Senhor, um descanso, um momento em família, um momento de paz, de tranquilidade, de renovo, Senhor. Mas aquele que porventura vai trabalhar da mesma forma, Senhor, que o Senhor cuide, proteja, dê ânimo, dê coragem, dê, Senhor, sobre essa vida, Senhor Jesus, a capacidade que vem do alto, para que no trabalho, naquilo que eles forem realizar e fazer, a tua boa mão esteja sobre cada um, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, abençoa-nos, Deus, como igreja, aqui, Senhor, na nossa localidade. Coloca as tuas mãos sobre o anjo da igreja, o pastor Joel Estevanato, Pai, que a tua mão poderosa esteja conduzindo e dirigindo a vida do teu filho, como foi e é até hoje, Senhor. Que o Senhor possa também abençoar a Léo, Senhor, abençoa esse casal, abençoa a família, cobre o Senhor Jesus, cada um deles, Senhor Jesus, com a tua provisão, com a tua paz, com o teu amor, Senhor, com o teu cuidado. Livra eles, cada um deles, de todo mal, Senhor. Protege, abençoa e dá capacidade, Senhor, sobre a vida do pastor Joel, sobre a vida da Léo, na condução do rebanho, Senhor, do Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, a usá-lo, Senhor, poderosamente. E também, Senhor, aqueles que ladeiam o teu filho, Senhor, a cada pastor, Senhor Jesus, oficial, Senhor, a cada líder, que o Senhor possa colocar as tuas mãos, Senhor Jesus, sobre cada um deles, e assim a tua boa mão esteja sobre eles, e através deles também, Senhor, sobre a tua igreja, sobre cada membro, sobre cada família, Senhor, cada um que congrega, Senhor, aqui em nossa igreja, aqueles que estão há mais tempo, mas também aqueles que estão se achegando, Pai. Que o teu cuidado, Senhor, o teu amor esteja sobre cada vida, Pai. E nós pedimos a ti, Senhor, prospere e abençoa, Senhor, a cada um de nós. Também cada igreja representada nesta manhã, seja através de um pastor ou um membro, Senhor Jesus, dessa igreja, que o Senhor cuide, proteja, abençoe e prospera, Senhor Jesus. Que os teus filhos venham ver a tua boa mão, o teu cuidado, o teu amor, Senhor, sobre todas as coisas, Pai. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. E nós pedimos também nesta manhã, trata conosco através do louvor entoado, trata conosco através da palavra, Senhor, pregada, que os nossos corações possam se encher do Senhor, Pai, possam se encher da tua bênção, do teu cuidado, do teu amor, Senhor, possa se encher da tua paz, Senhor, da tua alegria, que venhamos ver, Senhor, o teu agir, Pai, nesta manhã, venhamos ver o teu cuidado se manifestando em nossas vidas, Deus. Nós precisamos de ti, nós dependemos do Senhor. Vem nos abençoar, vem nos fortalecer, vem nos encher, Deus.
Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, trata conosco, Deus. Age em nossas vidas. É o que nós clamamos, nós pedimos diante de Ti, Pai. Peço também, Senhor, pela nossa denominação, na pessoa do pastor Luiz Fernandes Bergamin, aqueles que ladeiam Teu Filho, os diretores, Senhor, os de convenção, Senhor, aqueles que estão, Senhor, ladeando, Senhor, mais perto, Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar a Tua bênção, o Teu cuidado através da vida deles, Senhor, as igrejas, o Brasil para Cristo, Senhor, em toda a nação, seja, Senhor, assim abençoada. Também pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, missões, Senhor, na pessoa do pastor Emerson Costa, Senhor, o presidente da Missão Desafio. Oh, Pai, coloca as Tuas mãos sobre ele e através dele, Senhor. Também cada missionário, Senhor Jesus, cada filho Teu que serve em missões, que o Senhor possa derramar a Tua bênção e o Teu cuidado, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor Jesus, vem falar conosco, trata conosco, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos da Tua boa mão, do Teu amor e do Teu cuidado, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Oh Deus, vem sobre nós nesta manhã, Senhor, de sábado. Enche o nosso coração e nos dá, Senhor, a alegria da salvação, aonde venhamos estar, Senhor, enraizados, Senhor, fortalecidos, sempre em Jesus, para que o Teu nome seja glorificado e adorado. Nós oramos também em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos entoar louvores, vamos cantar, se coloque de pé e vamos louvar o nosso Deus em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, sobre si levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, as trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre.
louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Thalita, que Deus te abençoe. Glória a Jesus. Pode se assentar no seu lugar, meu irmão. Vamos continuar a falar e tratar, falando da semana 16, que é o processo para produzir santidade. Processo para produzir santidade, a temática da semana 16, texto base ao qual nós somos ministrados e fomos abençoados, Isaías 6, o verso 6 ao verso 7 e o verso 7, onde ali o profeta Isaías tem um encontro com Deus. E nesse encontro ele tem um choque de realidade. Por mais que já era profeta, por mais que ele já exercia a função de profeta, ele tem um encontro com Deus e ele olha e vê e se encontra daquilo que ele tinha dentro dele, que era o pecado, e ele reconhece esse pecado, também reconhece o pecado do povo aonde ele vivia, mas ao reconhecer esse pecado, a palavra do Senhor diz que um anjo pega ali da brasa do altar ali uma brasa, essa brasa vai até Isaías e toca no profeta, na boca do profeta, e ali os seus pecados são perdoados e ele é purificado, ele é santificado. E nós precisamos nos colocar nesse processo para que essa santidade de Deus venha a ser produzida em nós. E hoje, no dia 19, sábado, nós temos na página 145 da Agenda Apacentar o texto de Jó 1, o verso 1. Jó 1, o verso 1. E a palavra do Senhor diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele era íntegro e reto e temia a Deus e se desviava do mal. O pastor Joel escreve a seguinte aplicação na Agenda Apacentar: não pecou porque sabia que a única maneira de se manter íntegro e temente a Deus sob quaisquer circunstâncias é quando a nossa vida e existência depende tanto dele que, sem ele, não existe sentido e nem razão de viver. Somente quando estamos prontos a perder tudo para ficar com ele é que temos forças para resistir às tentações e não pecar. Para resistir às tentações e não pecar. Meus irmãos, esse processo que nos faz viver a santificação, e esse processo é através da palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos leva a viver uma vida santa, é ela que nos purifica. Nós tivemos que realmente entregar a nossa vida, e é o primeiro passo, é o reconhecer primeiro o nosso pecado, reconhecer que nós estamos distante de Deus, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, assim como Isaías reconheceu, e reconhecer que sem Deus vamos continuar numa vida de pecado, e que nós precisamos de Deus para que Ele venha nos tocar, para que Ele venha nos limpar, para que Ele venha realmente nos transformar. E aí nós então entendemos que precisamos ter uma vida em dependência e precisamos ter sempre Deus perto. Precisamos estar perto de Deus. Em Provérbios 3, o versículo 5 e o versículo 6 do livro de Provérbios, a palavra diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E aí diz: e Ele endireitará as suas veredas. Nós precisamos ter uma vida alinhada com Deus. Nós precisamos nos alinhar a Deus. E para isso acontecer, nós precisamos confiar no Senhor e confiar de todo o nosso coração. O primeiro mandamento é esse: amar o Senhor de todo o nosso coração, de
todo o nosso entendimento, toda a nossa alma e todas as nossas forças. E aí nós precisamos então reconhecer essa dependência e nos apoiar totalmente em Deus. Se apoiar totalmente em Deus é não ter reservas. É olhar para dentro de si e ver aquilo que porventura está longe de Deus e que está porventura sendo confiado na sua força, seja também no seu entendimento no sentido de conhecimento, seja também nos seus talentos ou nos seus dons, pensando que isso de alguma forma vai te levar à santidade. Não, isso não te leva à santidade. O que te leva à santidade é uma busca ininterrupta por Deus, pela presença de Deus, através da palavra de Deus. E nós precisamos buscar a Deus. O salmista, no capítulo 16, no Salmos 16, o verso 8 a 11, diz assim: tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Colocar o Senhor sempre à frente. Aqui está o segredo para buscarmos a santidade e vivermos a santidade. É colocar Deus sempre à frente. A palavra do Senhor, lá em João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é a palavra. Então a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Jesus é a própria palavra. E se nós queremos viver santidade e queremos colocar Deus sempre à frente, então nós precisamos colocar a palavra de Deus diante de nós todos os dias, porque é essa palavra que vai nos levar a uma vida santa. É o próprio Deus. Porque, irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus quando lida, quando nós queremos buscar a Deus e nos colocamos a ler a palavra, é a única coisa, é o único livro de toda a face da terra, que quando nós lemos, nós temos o próprio autor ali conosco, e ali nos ensinando todas as coisas, porque é o Espírito Santo que vem sobre nós. Quando nós nos colocamos em ler e buscar a palavra e buscar a Deus nessa leitura, é o Espírito Santo que vem ao nosso encontro e nos dá ali a direção, ali a condição de entender, de viver e de realmente colocar essa palavra dentro de nós. Então, tenho o Senhor sempre diante de mim. Então, tenha a palavra de Deus sempre diante de você, irmão. Aí vem uma pergunta que aí nós precisamos fazer, o quanto você tem buscado Deus através da leitura da palavra? Quanto? E não é quanto no sentido de ler muitos capítulos, mas é o quanto você tem meditado, o quanto você tem olhado para um texto e colocado no seu coração e ali ruminado esse texto, ali contemplado o texto e pensado nesse texto e falando: Senhor, fala comigo. Dá, Senhor, a sua direção. Eu tenho lido e eu estou lendo esse versículo, esse capítulo, mas mais do que ler, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero viver. Quanto você tem feito isso? Nós precisamos, irmãos, colocar Deus diante de nós, nós precisamos colocar a palavra diante de nós. Em Levítico 20, o verso 8 diz: guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Aí diz assim: eu sou o Senhor que os santifico. Eu sou o Senhor que os santifico. É muito interessante esse texto, porque Deus dá uma responsabilidade para o povo ali. Ele dá uma direção ao povo ali. Ele fala assim: guarda os meus estatutos, tratem de cumpri-los. Por que quem? Por que, Senhor? Porque aí fazendo isso, nós vamos nos santificar? Não. Porque eu vou santificar vocês. Porque eu vou
usar daquilo que vocês estão fazendo para trazer santidade na vida de vocês. Não é uma regra que santifica a nossa vida. Porque teve muitas pessoas que leram a palavra de Deus e não foram santificados. Tem tantas pessoas que conhecem a Bíblia e não têm uma vida santa. O que santifica a nossa vida? É a partir do momento que nós nos colocamos, nos debruçamos diante da palavra de Deus, buscando observar a palavra de Deus e buscando cumprir a palavra de Deus, o Senhor vai nos santificando. O Senhor vai santificando a nossa vida. Ele vai nos transformando. Ele vai moldando a nossa vida. Mas precisa de uma atitude minha e sua. E essa atitude é buscar, é ler, é querer compreender e é querer cumprir a palavra de Deus. Porque é a palavra que santifica. João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação vem através da palavra, da busca, do conhecimento e da leitura bíblica. Mas enquanto nós fazemos isso, o próprio Deus vai nos santificando. Santifica-os na verdade. E eu volto a dizer, quem é a verdade? Quem é a palavra? É o próprio Cristo. É Jesus, a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou no nosso meio. E é Ele que é a palavra que vai nos santificar. Mas precisamos ter um comportamento, precisamos ter uma doutrina, precisamos ter uma atitude prática de vida, colocar em prática a palavra de Deus. Precisamos guardar os estatutos e tratar de cumprir, buscar cumprir, se esforçar, se esmerar. E aquilo que porventura você está buscando, tentando, o próprio Deus vai te santificando e vai te ajudando. Porque olha que interessante, irmãos. Romanos 8, verso 26. E aí eu lembro, antes de citar esse texto, eu lembro do próprio Senhor Jesus, lá em João, falando aos seus discípulos, que Ele enviaria o Consolador, que ensinaria todas as coisas, o Espírito Santo. E aí Paulo escreve o livro de Romanos, capítulo 8, verso 26, e ele diz: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós temos ao auxílio, a ajuda do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então, conforme vamos buscando a leitura, a palavra, conforme vamos tendo intimidade com Deus, na oração, na busca, o Espírito Santo vai nos auxiliando naquilo que temos como fraqueza, naquilo que temos como uma coisa que é perigosa, naquilo que é o pecado. Ele vai nos auxiliando, Ele vai nos ajudando e Ele vai nos tirando deste mal. Mas precisamos ter comportamentos de adoração, de louvor a Deus, comportamentos de buscá-lo, a leitura da palavra, a oração. E essa leitura nós vamos ler, mas vamos tratar de querer cumprir, nos esforçar para cumprir. E aí o Senhor, o Espírito Santo, o Paracleto de Deus, vai nos auxiliando, vai nos ajudando, vai nos direcionando, vai nos livrando daquilo que é a nossa fraqueza, vai nos fortalecendo para vencermos as nossas fraquezas. Então tenha isso em mente. Assim nós precisamos ser, assim como Jó temia a Deus, era íntegro nas suas ações, nos seus comportamentos, porque era um homem que confiava em Deus, era um homem que queria Deus.
A palavra do Senhor, na continuidade de Jó, ele diz que o temor dele era tão grande e a adoração era tão grande, que quando, porventura, ele pensava, será que um filho meu pecou? Ele ia e ali matava bois, fazia aquilo que era a ação daquele tempo para justificar e para que Deus perdoasse os seus filhos. Tamanho, ele não era que um pecado, ele sabia que um filho dele pecava. Não, era só no pensamento, será que um dos filhos meus porventura pecou? Porque ele temia a Deus. Então ele colocava as suas práticas espirituais, as práticas, os comportamentos diante de Deus, para realizar a vontade de Deus. E o próprio Deus ali agia na vida dele. Então faça isso, meu irmão. Confie no Senhor. Tema o Senhor. Faça as suas práticas devocionais, de busca, de intimidade com Deus. Leia a palavra querendo buscar a Deus. E mais, faça cumprir aquilo que você na palavra, que está escrito na palavra, e aquilo que você observa na palavra, para que assim o Espírito Santo te ajude na sua fraqueza e cada dia mais você se torne uma pessoa santa, íntegra diante de Deus e diante dessa sociedade que está tão corrompida e precisa de homens e de mulheres íntegras. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A oração do dia é pela consciência contínua da dependência de Deus e pelo prazer de poder confiar nele. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus Santo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos ajuda. Nos ajuda, Deus, para termos uma consciência contínua, Senhor, em dependência total e exclusivamente do Senhor, Pai. Uma dependência, Senhor Jesus, a ponto, Senhor Jesus, de devotarmos todas as coisas diante de Ti, nas nossas fraquezas, debilidades, naquilo também que, porventura, Senhor Jesus, temos como ganho, como alegria, como prosperidade, tudo venha a ser entregue diante de Ti, a nossa dependência seja total e exclusiva do Senhor, Pai. Nos dá, Senhor Jesus, essa mente, Senhor, guardada nisso, uma consciência, Senhor, guardada nisso, para que também venhamos ter, Senhor, todos os dias o prazer de poder confiar no Senhor, de poder, Senhor, entregar, Senhor, toda a nossa vida ao Senhor e tudo o que temos ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, e te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nos faz viver, Senhor, uma vida, Senhor, diante do Senhor, para que venhamos viver todos os dias a santificação em nosso ser. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, lembrando que amanhã, domingo, nós temos aqui na nossa igreja local 2 cultos abençoados, culto de adoração e comunhão, domingo às 10 e às 19 horas, aqui na Avenida Ultramarino, número 616, no Lausanne Paulista. Vou repetir, Avenida Ultramarino, 616, no Lausanne Paulista, culto de adoração e comunhão, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Venha fazer parte da família de Deus aqui em nossa localidade, você será muito bem-vindo. E também nas nossas redes sociais, se porventura você está longe, não tem essa possibilidade de vir e se achegar a nós e quer ouvir uma palavra abençoada, sentir o mover de Deus, participe através das nossas redes sociais, @OBPC manda aqui, @OBPC manda aqui. Mas você que pode vir presencial, não perca essa oportunidade, venha estar cultuando a Deus em nome de Jesus. Creio que é isso, glória a Deus, que o Senhor venha abençoar o seu sábado, que esse sábado seja um sábado cheio da presença de Deus. Guarde o seu coração em santidade, guarde o seu coração diante de Deus, confie no Senhor em todas as coisas e viva os planos e projetos que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estenda as suas mãos espalmadas, curva a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que une todos os crentes de toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. A igreja diz, amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tamo junto.